Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Este é um país que dá trabalho para o brasileiro. No caso do nosso convidado, deu trabalho a vida inteira, em todos os sentidos. Vamos conversar com o Nani, cartunista, chargista, caricaturista e tudo o mais que você relacionar ao humor gráfico. Oi, Nani, seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Os seus primeiros tempos de vida aí na infância foram em Minas Gerais, né? Você nasceu numa cidade chamada Esmeraldas. Da sua infância, da sua adolescência, até pouco antes de você publicar no seu primeiro jornal da sua vida aí, o Diário, ainda em Minas, você tinha contato já com o humor gráfico, com cartoon, com quadrinhos? O que você via em jornais, em revistas, que você é desse tempo, né? Da mídia impressa. Quais foram as suas primeiras influências aí, as suas primeiras lembranças dos autores, dos cartunistas, do pessoal do humor gráfico? Olá a todos. Eu sou o Nani, o cartunista. E, como você disse, eu nasci aqui em Esmeraldas. Eu, com 7 anos de idade, eu já vendia jornais na rua. Então, meu pai era representante de revistas e jornais. Então, eu tinha muito acesso ao humor gráfico, porque tinha as revistas de Patinhas, Pato Donald, Cavaleiro Negro, Flecha Ligeira. E também nos jornais tinham as charges, né, dos chargistas que publicavam. E aquilo me deu uma curiosidade, né, de eu vender o jornal e de repente abrir o jornal para ler Stanislau Porto Preto, por exemplo. Então vendi jornal dos 7 anos até os 13, 14 anos. E, e aí eu tive contato quando saí aqui o Cruzeiro. Aí tinha o Milor Fernandes, que eu via também. E uma vez eu vi um desenho do Milor e pensei, pô, eles publicam desenho de criança também, porque era um desenho muito infantil. Então eu tinha esse contato. E um dia, por um acaso, eu peguei uma revista dessas Vamos Rir e falei, isso eu sei fazer. Eu tinha 13 anos de idade. E me ocorreu que aquilo poderia ser uma profissão, porque tinha tanta gente fazendo desenho de humor, que aquilo poderia ser uma profissão. Então, aos 13 anos, eu falei que eu ia ser um cartunista e comecei a desenhar. Fazia uns 20 desenhos por dia, procurava temas nas revistas e fui desenhando, né? Então, foi muito importante para mim, aqui no Esmeralda, que é um fim de mundo, ter contatos com o jornal impresso, as revistas impressas, né? Então isso fez minha cabeça e me fez ser cartunista. Você iria para o Rio substituir o Enfio no Jornal dos Esportes. Em pouco tempo você já estaria no clássico, no famoso jornal de humor O Pasquim. Então conta pra gente dessa ida ao Rio de Janeiro, uma cidade que era a meca do humor gráfico aí nos anos 70. É um tempo que deu muito combustível para os chargistas, para os cartunistas, mas ao mesmo tempo se andava num fio da navalha, né? Essa classe aí dos cartunistas era muito visada, né? Então conta aí dessas primeiras experiências aí em publicações no Rio de Janeiro, se você teve algum episódio em especial aí que te marcou por conta de interferências, digamos, governamentais indevidas no seu trabalho. Pois é, eu cheguei ao Rio em 1973, aí para trabalhar no O Jornal, que é o Jornal dos Associados. Aí eu fui levado pelo Alberico de Souza Cruz
e ele tinha montado uma equipe de mineiros e ele me convidou para ser o chargista. Então eu saí de Belo Horizonte, fui para o Rio e aí fui direto para casa do Enfio, e o Enfio eu mantinha correspondência com ele e ele publicava já meus desenhos no Pasquim. Aí o conselho que ele me deu foi assim: vai pro Pasquim e cola no Jaguar, que ele sabe tudo. Aí eu ficava lá enchendo o saco do Jaguar depois que saía do jornal. E aí já comecei a publicar no Pasquim, né? Era a época da censura ainda e a gente tinha que mandar o dobro de desenhos, né, para que a censura fizesse um filtro e o que sobrava a gente fazia o jornal. Então a gente fazia uns layouts em papel comum porque eles riscavam e estragavam os desenhos, né? Então era uma época muito difícil. O Ziraldo falava com as nossas namoradas, nossas esposas, né, dos cartunistas, para dava um nome do advogado para caso alguém sumisse, ligar para um advogado que ele dava o número. Então eram tempos muito complicados, né? A gente vivia com muito medo, mas de qualquer maneira a gente enfrentava a ditadura da época, né? Então foi um período para mim de grande aprendizado, né? Então é, aí o Enfio saiu do Jornal dos Esportes, aí eu fiquei no Jornal e no Jornal dos Esportes no Pasquim, que eu tinha 3 jornais e o mercado de trabalho era muito grande na época, né? Então a gente tinha muito onde publicar, porque com o boom do Pasquim, os jornais de todo o país quiseram ter algum cartunista em seus jornais, né? Então, para a gente era pra gente era muito bom, porque tinha um mercado de trabalho, né? Mas, de qualquer maneira, eram tempos complicados, né? De ditadura e tudo. Mas a minha geração foi muito importante, porque tinha a geração do Jaguar, do Enfio, do Cláudio, do Milor, Fortuna e Enfio, né? Jaguar. E depois veio uma geração, tinha Carlos e Miguel Paiva, que era um pouco intermediária. E a nossa geração, que era eu, Edgar Moura, que é o Demo, o Reinaldo do Pasquim, né, Caceta, o Alves Piauí, tem de André, tem Laerte, Angeli. Tá, essa turma toda da faixa aí que nasceu em 50 estava chegando e para nós foi assim uma nova onda, né? Que a gente também graficamente a gente tinha influência dos grandes, mas também acrescentava coisas novas, né? Então, como Angeli, Laerte, né? Eles revolucionaram muito o humor gráfico aqui no Brasil. E, e tinham muitos jornais, né, nanicos, né? Eu, Tuaia, Guidati, nós tentamos fazer o Pingente, que era um outro jornal de humor. O Jean André tentou fazer a Ovelha Negra, né? Então surgiu o Salão de Piracicaba, que foi muito importante porque era uma vitrine, muita gente que ganhava prêmio no Salão de Humor quase naturalmente conseguiam um jornal para publicar. Então eram bons tempos aqueles, né? Então foi uma grande revolução assim que aconteceu no humor, né? Então você encontrava humor em todos os jornais, né? Aí futuramente os jornais foram cancelando os chargistas, né? Então os jornais começaram a ficar sem graça e como o Brasil ficou sem graça também, né? Então eu acho que eu falo que eu não leio jornal que não tenha chargista. Então, por exemplo, eu nunca li e assinei o Estadão, porque o Estadão nunca tem um chargista lá, eles têm medo do chargista, né? Eu acho que a charge, ela é muito importante, porque num jornal ela é
uma quarta opinião, né? Você vê a manchete, vê a notícia, vê o editorial, e depois vê a quarta opinião, que é do chargista. Então eu acho o chargista muito importante no jornal, né? Hoje, com essa bagunça que acabou, os jornais impressos, né? Eles estão em dificuldades. Os jornais em sites também não levam muito o chargista a sério, né? Colocam de vez em quando, mais ou menos, num canto. Então a nossa profissão tá tendo um problema muito grande. Então a gente vai levando, mas esperando tempos melhores. Nani, você sempre foi um cara que teve uma produção muito vasta, muito gigantesca, né? Você é um cara que transita pelo humor aí em todos os seus formatos, cartoon, charge, quadrinhos. Você colaborou em veículos muito diversos, como o já citado Pasquim, Jornal dos Esportes, o extinto Diário de Notícias do Rio de Janeiro, na revista Med, que era um humor talvez um pouco diferente até do gosto do brasileiro, mas que aqui no Brasil o Ota, o editor da Med, conseguiu imprimir uma pegada até brasileira para a revista Med, né? Então, o que você vê de diferente entre esses veículos aí aos quais você deu a sua contribuição com o seu trabalho, mas quais são as semelhanças também? O Amorim, o nosso entrevistado, um dos nossos entrevistados anteriores aqui do Ilustre Podcast, disse que não tem essa com desenhista de humor, né? A gente tem que experimentar, não só experimentar, mas exercer todas essas opções aí de formatos de humor, né? Então, conta aí pra gente das semelhanças e diferenças entre esses veículos aí e o que isso te influenciou para fazer o seu humor. Eu publiquei em vários veículos, né? Incontáveis veículos, né? Eu falo que eu sempre fui muito solicitado para entrar em jornais, e às vezes os mais estranhos, né? Eu publiquei até no Jornal do Selo, um jornal de filatelia, fiz cartoon sobre selo. E, na minha opinião, tudo que o ser humano pega ou se interessa, o ser humano, aquele interesse dele também gera humor, né? Quer dizer, eu acho que tudo dá humor. Quer dizer, se você falar de uma pedra, você está falando do ser humano, não da pedra, né? Que a referência é só a pedra. Então, eu acho que para o chargista é bom porque você acaba tendo uma cultura maior, né? Eu trabalhei num veículo de economia, então eu era obrigado a ler bastante sobre economia, né? Então eu não ficava só no noticiário de economia, eu ia pegar livros de pensadores econômicos, que esse pessoal estuda e que citavam em seus artigos, aí para tentar entender um pouco mais, né? Então tudo era assim, você mergulhava às vezes em temas que, que eram complicados, né? Eu fiz uma vez uma cartilha para a Bolsa de Valores, então eu tive que me mergulhar um pouco no mundo desse mercado que é a Bolsa de Valores, enfim. Humor é cultura também, né? Então, pra gente, se a gente não sabe, procura saber, mas normalmente a nossa amplidão de conhecimento tem que ser vasta, né? A gente tem que se interessar por tudo, ler muito, e para a gente ter capacidade de aferir o que está acontecendo, né? Não só no noticiário político, mas nas relações humanas também, né? Então, tem muito cartoon que trata apenas do lado social, do lado afetivo das pessoas, né? Então, tem bastante. O universo do humor é muito grande, né? Então,
a gente tem que se adaptar. Então, eu fiz esporte, fiz humor negro, humor econômico, fiz de ecologia. Quando terminou a ditadura, surgiram muitos jornais de sindicatos, né? Então, a Belisa Ribeiro, a Graça Lago, elas fundaram uma firma para fazer pequenos jornais, né? Porque foi uma efervescência de jornais de sindicatos, né? O Laerte fez aí em São Paulo. Nós fizemos lá no Rio, então tinha Sindicato dos Vidreiros, então a gente era obrigado a se desdobrar em situações que a gente nunca tinha visto na vida, né? Então foi um exercício muito legal, muito rico naquela época, né? Então aí hoje a gente tá mais restrito ao noticiário político e esse respiro que as pessoas dão tentando entender o que está acontecendo no mundo, né? Então as pessoas estão sem saber direito para onde nós estamos indo, então tem uma liberdade sexual muito grande de gêneros, tem uma descoberta hoje tem mais facilidade hoje da gente tratar de temas como o racismo, né, a exclusão social. Então, esses temas que estão aí há muitos anos, eles foram tratados muito pouco na ditadura e agora eles efervescem e nos fazem pensar e fazer um outro tipo de cartoon. Então, por exemplo, tem cartoons de uma época que eu fiz que, sabe, hoje seriam impossíveis e eu seria cancelado, né? Então, são circunstâncias, né? Então, a gente fazia numa época uma coisa que hoje é impossível, tipo a pornô chanchada que era, tinha muito pornô cartoon. Então, hoje seriam menos aceitos do que foram antes, né? Então, agora isso depende muito do cartunista, né? De você se desdobrar para tantos temas. Tem gente que prefere ficar um pouco monotemático, né? Ter um tipo de assunto que ele prefere fazer, então é uma questão individual. Mas eu tenho essa facilidade de entender todos os temas e extrair deles o humor, né? Então é, é o que eu sei fazer, né? É um dom que eu tenho e, e eu tenho que exercer sem vergonha nenhuma de fazer isso. E é o que eu faço. Quais foram os ensinamentos aí, diretos ou indiretos, que você teve com o Chico Anísio? Num trabalho seu com ele que se estendeu até os anos 90, os anos 2000, você teve um período muito marcante aí nesse ofício de roteirista de humor, né? Conta aí pra gente da convivência com esse mestre e da convivência com o pessoal da TV e o que isso te trouxe a mais aí pro seu trabalho, o que agregou no seu trabalho. O Ziraldo realmente é uma pessoa fantástica, né? Ele é muito carinhoso comigo e sempre foi. E ele que trouxe meus desenhos de Minas para o Rio de Janeiro. E aí lá no Pasquim teve um caso muito espetacular, que o Pasquim era na Taça Fragoso e ah, eu ficava lá à tarde, né, como eu disse, lá enchendo o saco do Jaguar. E um dia o Ziraldo chegou e falou assim, mandou todo mundo subir para o segundo andar, era uma casa, era um sobrado. Aí todo mundo subiu para o segundo andar, inclusive a cozinheira, o faxineiro, todo mundo, ele pediu para todo mundo ir lá para cima. Aí ninguém sabia o que que era e ficamos todos numa sala.
Aí o Ziraldo falou assim, olha, vocês estão aqui reunidos porque hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia que o Nani vai conhecer o Milor Fernandes. Aí o Milor entrou, o Ziraldo me apresentou ao Milor, entendeu? Então, o Ziraldo tem essas grandezas. Então, com o Chico Anísio foi assim, eu peguei uma carona com ele, já era na São Romão, aí ele me deixou lá embaixo e ele falou que estava indo para uma reunião com o Chico Anísio, que ele ia escrever para o programa. Aí eu falei brincando, né, quando eu bati a porta, eu falei assim, me bota nessa aí. Aí fui para casa, quando cheguei em casa já tinha um telefone, telefonema, que o Chico Anísio tinha ligado, a Globo tinha ligado que tinha uma reunião no dia seguinte. Aí eu imaginei que era o Ziraldo que já tinha me botado dentro. Aí fiquei assombrado com aquela história, porque sempre tive um sonho de escrever para o Chico Anísio, porque quando eu morava em Esmeraldas, né, e eu via no vizinho, em casa não tinha televisão, eu via no vizinho os programas do Chico Anísio e ia para casa e escrevia num caderno alguns esquetes. Aí quando eu tive a oportunidade de ir para o Chico Anísio, aí eu conversei, liguei pro Ziraldo, Ziraldo falou, você não pediu para eu botar nessa? Eu te botei. Aí eu passei a noite inteira escrevendo algumas ideias, algumas piadas para o programa do Chico Anísio. Então, quando eu fui para a primeira reunião com ele, eu já levei alguns, algumas piadas, alguns esquetes. Aí o Chico Anísio ficou muito impressionado com o que eu tinha levado e aí me contratou. Aí eu fiquei lá com ele durante 20 anos. Então tivemos bastante coisa. Eu criei personagens, né, para escolinha, por exemplo, o Sandoval Quaresma é um personagem que eu criei para o Brandão Filho. Criei também um personagem, um deputado que não gostava de Brasília, que não ia para Brasília. Criei vários personagens lá para ele e, e ele me ligava muito. Às vezes eu estava aqui em Esmeraldas, nas férias, aí ele me ligava, Hernani de Esmeraldas, aí simplesmente para conversar comigo, perguntar alguma coisa e sugerir que eu escrevesse determinados personagens, que ele criava personagem o tempo todo, entendeu? Então tem esse personagem que todo mundo sabe que existem, mas tem uns que ele bolou e que de repente não deu muito certo, entendeu? Alguns demoraram. O Justo Veríssimo ele ficou querendo bolar o nome do personagem, ele já tinha um personagem, mas não tinha um nome. Então ele ligava para os redatores, pediam nomes, então eu mandei uma lista de nomes para ele, mas não, ele não gostou dos que eu mandei. Mas daí quando ele bolou Justo Veríssimo, ele me ligou, falou, Nani, eu bolei aqui o nome do personagem, Justo Veríssimo, vai ser Justo Veríssimo. Aí tinha essas relações com o Chico Anísio, né? A gente tinha eu ia ver as gravações, né? Conversava com ele no camarim e ele gostava muito do lado político. Então quando eu bolei o Jornal do Lobo, por exemplo, aqueles telejornais lá que ele fazia, foi uma ideia minha que ele fez os telejornais, aquela imitação do Paulo Francis, aquelas coisas todas. Então eu tenho uma contribuição muito grande assim para alguns programas dele. E aí fomos, né? A escolinha, quando começou foi um sucesso. E aí fiquei 20 anos e foi um período muito bom. Até que surgiu o Sai de Baixo e o Cláudio Paiva me chamou. E aí eu tava no Chico Anísio. Aí o fomos na sala do Boni. Aí o Boni nos mostrou a primeira gravação do Sai de Baixo, que era um teatrão, assim, parece teatro do século XIX, entendeu? Então,
Aí ele falou assim, a ideia é boa, mas tá sem graça. Aí eu e o Cláudio Paiva pegamos, fomos para um hotel, né? Que era a redação, e ficamos fazendo a nova versão do Sai de Baixo, né? Que é aqui foi um sucesso e tal. Porque aí nós botamos muita piada, achamos o tom da Magda, esse tipo de coisa toda. Então, é, aí eu não podia ficar nos dois, aí eu saí do Sai de Baixo, saí do Chico Anísio e, e fiquei só no Sai de Baixo, que o Sai de Baixo exigia muito tempo, a gente trabalhava na redação o dia inteiro, né, até de madrugada às vezes. Então, aí eu fiquei no Sai de Baixo. Aí também fiz algumas coisas fora, né? Eu fiz um especial de 5 episódios com a Cássia Kias, tipo uma comédia, né? Que passava à tarde. Trabalhei lá no Ad Night, trabalhei em outros programas da Globo lá, Faustão. Então os redatores lá na Globo, né, assim, até pouco tempo, podiam acumular programas. Às vezes eu estava em 3 programas, escrevendo para 3 programas. Mas hoje nem pode fazer isso mais. Então, atualmente eu fiz a nova escolinha, só não fiz esses 2 últimos episódios, porque entrou o Márcio Melling lá, que o Márcio Melling já me demitiu. Naquela política da Globo de você ter mais de 55 anos ou 60, aí você já é velho, né? Então eles te mandam embora. Então, por mais que você contribua. Mas com isso eles vão perdendo o sangue velho. E nem sempre o sangue novo é muito competente, né? Então, daí a Globo está numa crise atual. Você é um cara de 1000 instrumentos, né, Nani? E eu queria comentar aqui de um trabalho em especial que também durou décadas, a tira Vereda Tropical, que começou também há muitos anos e só mais recentemente ela deu uma pausa, né? E ela sobreviveu também até a queda de muitos jornais, né? Uma tira de quadrinhos, que é um formato que se popularizou no jornal e que permitiu que você falasse com uma pegada até de charge da realidade brasileira por meio dos seus personagens, né? A gente percebe, o atento leitor aí que acompanhou o humor gráfico brasileiro, percebe que muitos, como você, fazem quadrinhos também, e esse humor tem uma interferência, vamos dizer assim, da realidade, do momento, e embora o trabalho de quadrinhos seja algo mais atemporal, né? Então conta aí para o nosso respeitável ouvinte, para o nosso ilustre ouvinte, da trajetória da tira Vereda Tropical, que também foi coletada em livros. Bom, a Vereda Tropical, na verdade, era um índio que eu fazia no O Jornal, que tinha o nome Fernando Dias, né? Eu fazia um quadrado, foi pedido pelo Reinaldo Jardim, que era um grande homem de jornal, que fazia segundos cadernos maravilhosos, fez o Jornal do Brasil também. E aí eu publiquei durante um ano no O Jornal, e o jornal acabou. E quando foi, eu não lembro a data, mas se foi 69, que eu fui para o Jornal do Brasil e comecei a publicar tira no Dia do Índio. E mais uma vez eu apresentei, eu estava no programa do Ziraldo, que ele fazia na TVE, com o MPB4, sendo entrevistado também. Aí eu disse que estava lançando a tira Vereda Tropical no
Jornal do Brasil, né? No Dia do Índio. E eram 2 índios e um bandeirante, né? Fernão Dias. E essa tira, no início, começava a falar mais dos problemas dos indígenas. Mas com o tempo, como toda tira, ela vai se desvirtuando e vai falando de todos os assuntos, né? Então, os índios começaram a falar de economia, do diabo a quatro que estava acontecendo no Brasil. E aí eu continuei publicando essa tira, saí do Jornal do Brasil, fui pro Dia, fiquei 23 anos no Dia publicando a Beleza Tropical. E também no Estado de Minas. Essa tira também foi publicada por 13 ou 14 jornais, um período que os jornais publicavam tiras, né? Mas eu tenho mais de 5.000 tiras, eu não sei a quantidade certa, mas tem bastante tiras. Mas aí eu tratava de todos os assuntos, né? Então, assuntos atuais, assuntos que eu inventava. Eu inventei muita mecânica de humor, né? Então, se você desenhando todo dia, você acaba bolando alguns estratagemas novos, algumas abordagens diferentes e que depois os cartunistas acabam também pegando aquele seu jeito de fazer e depois aquilo vira uma coisa normal. Mas muita coisa eu inventei, né? Assim, de pegada de humor, de fazer diferente, porque eu acho que essa é a grande vantagem, né, da arte, ela sempre se reinventar. Se você pega um cartoon de ilha, que é a coisa mais manjada do mundo, já deve ter centenas de milhares de cartoons e tiras sobre ilha, mas você sempre vai achar uma diferente, entendeu? O Alan Sieber disse que eu já desenhei todas as piadas, todos os cartoons. Eu falei, não, mas sempre vai ter um cartoon de ilha diferente, né? Então é sempre fácil fazer, ou fácil fazer não é, mas é sempre bom quando eu vejo um cartoon de ilha diferente. E porque eu acho que aí é que está a arte. A arte é reinvenção constante, né? Então, a beleza tropical me deu muita chance de fazer isso, né? De inventar coisas, inventar personagens, né? Então, para dar um exemplo, eu tenho um personagem que era, não sei se é Jonas, e ele tinha uma perna mecânica, então eu fazia uma tira como o Jonas perdeu a perna mecânica. Então, a perna mecânica era abduzida, ele ia lutar karatê, ela caía dentro d'água quando ele ia dar um golpe. Então tinha 1000 maneiras assim dele perder a perna mecânica, quer dizer, é um pouco de humor negro, mas é uma coisa tão que a pessoa vê é tão inusitada que ela acha graça, entendeu? Porque é aquela coisa, o cara já tá fudido e ainda perde a perna, né? Então é uma coisa assim que o ser humano se identifica, né? Assim, eu tô fudido e ainda pode piorar. Então assim tem várias maneiras de abordagem do humor que só o exercício diário permite você desenvolver, né? O Laerte faz diariamente coisas e ele faz um trabalho fabuloso. Então é essa coisa, o Chus, né? Com o Pino se fez até morrer, né? Então é uma coisa assim que eu acho importante, né? O Ziraldo Dias para os candidatos a desenhistas, né? O cara que quer começar a desenhar. Aí ele fala assim, se não desenhar todo dia, nem começa. Então, você tem que, se quer desenhista, você tem que desenhar todo dia, entendeu? Então, eu acho que esse exercício é muito legal. Eu acho que faz parte da profissão. Nani, o que você acredita que será o futuro do humor gráfico, o futuro do cartoon, o futuro dos quadrinhos, das charges? Você que é um praticante de tudo isso
e que lida com a realidade brasileira há décadas no seu ofício. Qual será, o que você acredita que será o futuro do cartoon? Eu não sei, na verdade, eu não sei. Eu acho que nos jornais, os jornais ainda continuam, alguns jornais que sobrevivem ainda continuam publicando, mal ou porcamente. Mas eu acho que o cartoon deve ir para o meio digital, mas de uma maneira que sempre foi, né? Por exemplo, eu acho que quem faz charge vai fazer charge em algum site. Mas do cartoon mesmo, esse cartoon aleatório, ele vai depender dos cartunistas, né? Porque os cartunistas, é, eles começam fazendo cartoon quando são jovens, aí depois, em certo momento da vida, eles param de fazer cartoon, não sei porquê. Então eles preferem ficar na internet, escrevendo, dando seus palpites, fazendo lives, fazendo programas e dando ideias e comentando em vez de desenhar. Eu acho que o desenho tem muito mais penetração às vezes do que um comentário, entendeu? Você pegar uma boa charge é melhor do que um comentário do Merval Pereira ou do Gabeira, entendeu? Ou de uma daquelas mulheres da Globo News ou da CNN. Então a charge eu acho, continuo achando a charge importante. Porque a charge ela sempre incomoda, né? A charge ela sempre vai na ferida, né? Eu falo que se eu fosse um governante, eu ia acordar e ler todas as charges que estão fazendo sobre mim, porque eu acho que, como diz o Chico Buarque, a gente sabe enxergar na escuridão, né? Então tem muita coisa que são previstas às vezes pelos chargistas, né? Eu tenho charge sobre o governo Lula, sobre o governo Dilma, sobre o governo Fernando Henrique, o governo Collor, Nova República, quando eu comecei. E tá tudo lá, né? A história é contada. E muita coisa que a gente presumia que ia acontecer já estava ali dita, né? Comentada nas nossas charges. Não só minhas, mas como de vários chargistas do Brasil. Então eu acho a charge muito importante e os jornais é que pararam de achar a charge importante. Agora, eu continuo fazendo os cartoons, entendeu? Eu publico no meus blogs, na minha rede. Eu publico muito cartoons, cartoons aleatórios, cartoons de humor simplesmente. Porque nessa pandemia as pessoas precisam de rir também, né? De se divertir. Então eu falo assim, eu publico alguma charge e publico alguns cartoons também. Então eu faço ali como se fosse uma página de humor quase diária, né? Com 4, 5, 6 cartoons. E as pessoas se divertem. Então tem cartoons que são mais curtidos, são os que são mais engraçados, entendeu? Então eu acho que o apelo que eu faço para os cartunistas voltarem a fazer cartoon, porque eu acho o cartoon importante, né? Eu acho que é uma forma de arte que deve continuar e lá fora tem alguma valorização, o pessoal ainda curte o cartoon de humor. Aí a charge, às vezes ela fica malhando em ferro frio, às vezes o mesmo chargista que ele faz o mesmo tema, então são charges assim manjadas, né? Então às vezes sai um assunto, eu falo assim, o Chico Caruso vai fazer assim, o fulano vai fazer assim, eu já adivinho como cada chargista vai fazer a charge, porque eu sei mais ou menos a pegada de cada um, então eu evito fazer o que eles vão fazer, né? Então, mas eu acho que todo mundo tem que continuar fazendo, eu acho que tem que entrar nas redes fazendo charge,
principalmente nesse momento agora que estamos governados pelo um doido, um maluco, e esse maluco mata a gente. Então eu acho que a Charge tem que entrar nesse movimento, não partidário, mas contra o Bolsonaro explicitamente, entendeu? Não tem, falo aqui como partido. Eu nunca fui de partido nenhum, e sempre estou criticando quem está no poder, que eu acho que o poder é para o povo, não é para camarilhas, né? Então é importante a gente continuar nessa luta, e eu estou na luta, eu faço todo dia, e eu acho que quem começou primeiro a detectar que o Bolsonaro era um monstro foi o Aroeira, que quando ele era deputado e quis explodir o gasoduto, fazer o terrorismo, o Aroeira já desenhou ele como um dinossauro. Quer dizer, então nós temos que continuar atacando esse monstro, entendeu? Porque eu acho que os militares tentaram como domesticar seu monstro, mas eles não conseguiram. Então é hora da gente continuar nessa batalha. Meu caro Hernani Diniz Lucas, um dos mestres do cartoon neste nosso Brasilzão de meu Deus. Queria muito te agradecer pela gentileza, pela disponibilidade em nos atender aqui no Ilustre Podcast. E para a gente dar um fecho aqui no nosso papo, na nossa conversa, deixa para a gente as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar o seu trabalho diário, o seu trabalho quase minuto a minuto. Conta aí para a gente onde podemos te achar na internet. Eu continuo fazendo meus cartões, minhas charges, coloco no Facebook e no Instagram, que é Nani Cartoon. Você pode me achar aí no Nani Humor. Você me encontra lá no meu blog. Meu blog está parado no momento, que eu falto alimentá-lo, mas ali tem mais de 10 anos de charges e tiras, né? Então quem quiser passar um dia ou algumas horas, alguns minutos se divertindo, pode maratonar meu blog lá, e tem muita coisa desde do ano 2009, né? Então eu tenho muita coisa guardada ali, com datas e tudo. Então ali tem todo o período Dilma, todo o período Temer, tem um pedaço do período Lula. Então vocês vão encontrar bastante coisa e se divertir bastante. E me procura nas redes que eu tô lá. Eu tô publicando todo dia, quase todo dia. E como sabe, a gente ri, mas das tristezas, né? Então eu acho que o momento é triste, mas a gente tem que achar um jeito de falar que o riso enfrenta tudo, né? Eu acho que, como diz o Vander Piroli, que é um mineiro, um escritor já falecido, ele dizia: quem não ri não presta. Então, apesar de tudo, temos que dançar e rir. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Muito bem, este é o Nani. E eu sou o Érico San Juan. Este é o Ilustre Podcast.